Olá, eu sou Maria Aparecida Araújo, consultora de comportamento profissional, marketing pessoal, etiqueta social e internacional, cerimonial e protocolo. E hoje nós vamos conversar sobre etiqueta empresarial e marketing pessoal, instrumentos que vão ajudá-lo a obter sucesso na sua carreira, alavancar novas oportunidades e, acima de tudo, que vão ajudá-lo a se sentir seguro para enfrentar todas as situações de convívio que você precise se vender melhor, se colocar melhor entre os seus pares, entre os seus clientes e entre os seus superiores. Minha experiência vem de 25 anos de atendimento de excelência ao cliente. Eu trabalhei em várias empresas, em vários setores e sempre procurei um relacionamento em bases de crescimento, em bases de amizade, fazendo todos os clientes amigos. E é isso que eu quero que você consiga também após assistir esse vídeo, que você se sinta capacitado a construir relacionamentos sólidos, que você faça amizades e que você tenha sempre as portas abertas atrás de você. Venha, preste atenção, o que a gente vai falar, você vai se ver em várias situações parecidas, você vai enfrentar algumas, talvez que ainda não tenha enfrentado. E o que é mais importante é que você procure aplicar, colocar em prática o que você vai assistir, porque comportamento não fica na gaveta. Comportamento tem que ser para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair maior e mais experiente e melhor aparelhado para lidar com o seu semelhante. Etiqueta profissional, empresarial, corporativa. Afinal, o que é isto? Etiqueta profissional, empresarial, corporativa é a maneira que nós temos de nos educar, conduzir o nosso comportamento para que sejamos cada vez mais aceitos, valorizados, prestigiados no mercado de trabalho, que possamos interagir melhor com os nossos colegas de trabalho, com os nossos líderes, para sermos melhores líderes, para conseguirmos clientes, para tratarmos com excelência os nossos clientes, enfim, para que a escolha do nosso comportamento seja sempre a melhor, na direção de obtermos o sucesso. É para isso que serve a etiqueta empresarial e corporativa. Em qualquer profissão, vale a pena investir no desenvolvimento da etiqueta empresarial? Em qualquer profissão, porque desde os níveis operacionais até os altos executivos, aqueles que comandam a empresa, têm que estar absolutamente focados que o seu comportamento faz a diferença. A escolha correta da atitude a tomar em cada situação de convívio vai selar o seu destino. Se você vai conseguir fechar aquele grande negócio, se você vai conseguir efetivamente dar o que o seu cliente vem buscar na sua empresa, e até para aqueles que recebem o cliente na porta, na entrada, aqueles que recebem na portaria, aqueles que recebem o cliente quando chega de carro. Em todos os momentos de interação que um cliente tem com a nossa empresa, o comportamento do profissional que atende faz a diferença. Portanto, saber, conhecer as regras de comportamento é importantíssimo, do boy ao presidente da empresa. E o que fazer para desenvolvê-la? Quando nós falamos em escolha correta de comportamento, nós temos que deixar bem claro que essa escolha correta, ela passa pela atitude que a pessoa tem, ela passa pela imagem que ela escolhe para melhor representá-la e ela passa também pela maneira como a pessoa se mostra para o seu semelhante, para aquelas pessoas que vão interagir com ela. Então, se nós somos uma sociedade visual,
O primeiro impacto que nós geramos no nosso interlocutor é o impacto da visão, como somos vistos. Então, a primeira questão é: a minha roupa, a minha indumentária, a maneira como eu me apresento, ela me é favorável ou me desfavorece? Então, nós devemos sempre procurar ter uma excelente aparência que garanta uma excelente primeira boa impressão. Então, a nossa imagem tem que ser a nossa mais efetiva aliada para a obtenção da valorização das pessoas que interagem conosco. Então, se a nossa imagem nos favorece, também a nossa linguagem corporal deve ser favorável. A gente chama isso de cinésica. O nosso corpo deve comunicar harmoniosamente com o que a nossa palavra está dizendo. Então, se eu quero comunicar que tenho prazer em conhecer uma pessoa, o meu corpo tem que sinalizar com gestos abertos. Se eu ficar com gestos fechados, braços cruzados, me fechando ao relacionamento, eu vou estar dizendo prazer em conhecê-lo, mas o meu corpo não vai demonstrar esse prazer, não é? Se nós queremos passar uma imagem de qualidade pessoal, a minha postura ao sentar tem que ser uma postura elegante, não sentar jogando o corpo na cadeira de uma forma displicente. Então, quem vai estar me olhando vai me avaliar como alguém displicente. Então, se o corpo não comunica corretamente, o nosso esforço para a escolha correta do comportamento cai por terra. Então, precisamos nos coadunar. A atitude, o comportamento elegante, a nossa imagem indo ao encontro dos interesses da nossa empresa, da circunstância que estamos representando, e o nosso corpo. Os nossos gestos devem ser mais suaves, o nosso tom de voz deve ser um tom de voz mais suave. Pessoas elegantes não falam gritando, não é? Não elevam o tom de voz. Então, por isso é necessário um conjunto harmonioso. E nisso, então, essa é a forma correta de praticar o comportamento e a imagem corretas no ambiente de trabalho. Na busca efetiva para construir, para que você possa aplicar isso na sua vida prática, o primeiro passo você já deu, adquirindo esse vídeo. Agora o que você precisa é olhar para você mesmo, ver como você se comporta no espelho, ensaiar diante do espelho para ver como você é visto, como você é percebido pelas pessoas, se o seu tom de voz é agradável, se o seu gestual tem leveza, ou se você às vezes se lança a uns gestos mais bruscos, se você sem pensar, você fica muito de braços cruzados, se você aperta as mãos das pessoas com a mão não com tanta firmeza, com a mão mole. Então você precisa, com os seus conhecidos, começar a praticar no seu dia a dia, com as pessoas que estão mais próximas de você, com aquelas que convivem com você. Fica mais fácil treinar com quem está próximo para depois ampliar o seu aprendizado com as pessoas que estão efetivamente na sua empresa, vizinhos e amigos e em reuniões sociais também. Qual a relação entre etiqueta empresarial e marketing pessoal? Quando nós falamos em marketing pessoal, a ideia que nos vem é pensarmos em nós mesmos como um produto que precisa se lançar ao mercado, que precisa competir com outras pessoas que têm valor, que têm um currículo adequado, que tem um currículo também valorizado. Então, nós vamos nos lançar numa concorrência por melhores oportunidades. Então, o marketing pessoal, ele vem exatamente ao encontro dessa ideia de nos melhor vender, nos melhor divulgar para aqueles que vão demandar a nossa força de trabalho, o nosso talento. Então, se falamos em marketing pessoal como a melhor maneira de nos vendermos,
o comportamento é o principal instrumento para essa venda. Por quê? Porque o comportamento, ele demonstra para as pessoas que vão avaliar, que vão nos avaliar, que nós somos um produto de qualidade. Porque não adianta vender um produto que só tenha embalagem, porque seria propaganda enganosa. Então, o comportamento, ele é o conteúdo de valor que um produto demonstra quando ele é comprado por alguém. Então, é por isso que a etiqueta empresarial e o marketing pessoal caminham juntos na busca do sucesso para que alguém seja realmente, que alguém queira pagar para ter você, né? Você precisa saber se comportar, precisa ter valor, o seu conteúdo precisa justificar o investimento que será feito em você. Qual o peso da linguagem corporal dentro da etiqueta corporativa? A linguagem corporal, ela confirma ou desmente o comportamento que o profissional está comunicando. Então, a linguagem corporal precisa ser harmoniosa com o valor que o profissional quer passar. Se a sua postura comunica a falta de qualidade, a falta de preocupação com os detalhes, a preocupação com o refinamento, não adianta o seu comportamento ser refinado. Então, por isso a linguagem corporal é tão importante, porque ela vai reforçar ou desmentir aquilo que o profissional comunica. Seguir todas as regras estabelecidas em um manual de boas maneiras não pode tirar a naturalidade da pessoa? Não é objetivo das regras de boas maneiras tirar a naturalidade de quem quer que seja. É exatamente o contrário disso, né? O que a gente busca é mostrar para todas as pessoas que, sendo bem educadas, tendo a preocupação em ter uma atitude respeitosa com o seu semelhante, pensar sempre antes de falar, pensar sempre naquilo que está comunicando para ser agradável ao seu semelhante, que em síntese é o objetivo da etiqueta, é o objetivo da cortesia, das boas maneiras. Ao contrário de tirar a naturalidade, faz com que todas as pessoas que as praticam se sintam absolutamente à vontade em qualquer ambiente. Por quê? Porque sabem interagir adequadamente com pessoas de todos os níveis, sendo elas mesmas, tendo gestos naturais e não forçados, nada estereotipado, nada que tenha que ficar ensaiado, não, isso não pode, isso não, aquilo não. Não é esse o caminho. O caminho é você buscar dentro de você, primeiro, a sua valorização, a sua preocupação com o seu semelhante, com o que você for fazer para deixar sempre uma boa impressão naqueles que interagem com você, você vai ser natural. Aqueles que são mais inibidos, mais tímidos, podem continuar a ser tímidos. Aqueles que são mais expansivos podem se soltar, podem sorrir. O importante de tudo isso é que você conserve o respeito, que você conserve a preocupação em ser agradável àqueles que convivem com você. Quando falamos em etiqueta, em boas maneiras, a tendência sempre é associar. Isto é uma coisa que eu só utilizo em ocasiões cerimoniosas, não é? Então, etiqueta, até por motivos históricos, ficou um pouco associado à formalidade, né? Mas, na realidade, etiqueta nada mais é que você se adequar às regras que o seu grupo consagrou como sendo as mais agradáveis para que você pratique a cortesia. E a cortesia é necessária em todas as situações da nossa vida, não só naquelas formais. Então vamos interpretar que todos nós temos uma malinha de comportamentos e que a gente, dependendo da situação, a gente tira da malinha o comportamento correto para aquela situação. Mas é importante que você se eduque, que você tenha boas maneiras desde a hora que você acorda na sua casa, quando sai para a rua, quando vai pegar o metrô.
até a hora que você chega na empresa, interage com seus colegas, depois volta para casa e vai de novo dormir. Então, são coisas que acompanham você durante toda a sua vida. Evidentemente que nas situações de maior formalidade, em que você esteja cercado de regras, de protocolos, que você vai ter também que se adaptar a esta formalidade. Mas cada circunstância será uma e você vai aprender a usar o bom senso para discernir qual o comportamento melhor para você usar naquela ocasião. Mas a boa educação vai estar presente em todos os seus momentos e nunca somente naqueles formais. Em que medida a empresa pode contribuir no desenvolvimento da etiqueta de seus funcionários? Primeiramente, a empresa precisa saber que a gente educa pelo exemplo. Então, aqueles que a dirigem têm que ser os primeiros a dar o exemplo de que a missão da empresa, aquilo que a norteia, é a filosofia do respeito entre as pessoas. Então, os dirigentes devem saber tratar os seus funcionários. Então, a prática vem sempre em primeiro lugar. Se, a partir do exemplo, mostramos para os nossos funcionários que ali nessa empresa se busca praticar efetivamente o respeito, já teremos dado um grande passo. O segundo passo é treinamento, porque nem sempre as pessoas trazem consigo a mesma bagagem cultural e educacional. Nós temos um país que ainda carece da educação básica, então a empresa precisa educar os seus funcionários através de treinamento, né? Treinamentos comportamentais que devem ser muito mais valorizados que o treinamento técnico. Por quê? Porque a capacitação técnica é muito mais facilmente aprendida que a capacitação comportamental. As empresas precisam também indagar dos seus funcionários como está o clima entre eles. Por quê? Porque pessoas produzem melhor quando produzem felizes, quando os colegas de trabalho sabem se tratar, e aí o lucro vem. Então, as empresas precisam mudar um pouco o foco e não buscar o lucro imediato, achando que o treinamento técnico vem em primeiro lugar. O treinamento comportamental, as relações interpessoais e a própria excelência com que se atende ao cliente é que fazem o lucro aparecer. Então, o treinamento em comportamento deve vir sempre em primeiro lugar. É possível ser um líder sem aplicar condutas de boas maneiras? Não. O atributo da liderança, ele está intimamente ligado ao comportamento de quem lidera. Quando a gente fala em alguém que não tem boas maneiras, alguém que não tem respeito por aqueles que chefia, a gente tem a figura do chefe, entre aspas, mas nunca do líder, né? O líder é aquela pessoa que faz com que os seus colaboradores se comprometam a uma causa única, a conquista de um objetivo, que tudo esteja convergindo para aquela meta comum. E pessoas que não estão comprometidas, pessoas que não se sentem respeitadas, valorizadas, não dão de si, não entram, não mergulham de cabeça na causa. Portanto, não há como falar em liderança sem que este líder saiba se comportar adequadamente, valorizando aqueles que estão juntos na sua equipe. Existem situações em que algo incomoda tanto que, de repente, sem pensar nas consequências, a vontade é botar a boca no trombone ou rodar a baiana. Há momentos em que esse tipo de atitude é aceitável? Em nenhum momento nos excedermos e perdermos a medida das coisas vai nos ajudar. Então, mesmo nas horas mais dramáticas em que a emoção nos sobrevenha, nós devemos exercitar o autocontrole,
quando falamos em comportamento adequado, o autocontrole é de capital importância. A palavra dita é como flecha disparada, não tem retorno. Então, nós só vamos nos arrepender daquilo que dissermos. O silêncio, a pausa para reflexão, pensar antes, respirar fundo 3 ou 4 vezes antes de responder, vai nos ajudar bastante a não nos arrependermos depois. Então, nas horas mais difíceis é que está o desafio dos mais hábeis em comportamento, porque comportar-se bem nas horas fáceis, em que todos estão felizes e simpáticos, não há desafio. O desafio exatamente está em sabermos nos comportar com pessoas difíceis, com pessoas que são fechadas, com pessoas arrogantes, orgulhosas, egoístas. Aí sim está o desafio do comportamento. Portanto, eu digo que nem nas horas mais dramáticas a gente deve se permitir rodar a baiana ou fazer desaforos a quem quer que seja. O nosso comportamento, ele obedece ao que chamamos de princípio do espelho. Nós, sorrindo, o outro sorri para nós. Se nós nos mostrarmos carrancudos, a tendência é que o outro represente neste cenário. Portanto, nos momentos mais difíceis, se a pessoa está usando um tom de voz elevado, nós devemos procurar baixar o nosso tom. Com isso, nós pilotamos o tom de voz do outro. Se a posição do outro é de confronto, o nosso gestual, a nossa maneira de estarmos sentados, de nos posicionarmos de forma mais cordata, vai levar o outro a também se desarmar. Então, por isso, o comportamento é importante, porque ele monta o cenário para o outro representar. Portanto, nas horas mais difíceis, a busca do entendimento, a postura de diálogo, a postura mais assertiva, não demonstrando ira, raiva, nem desespero, vai levar o outro também a se mostrar mais cordato conosco e disposto a ouvir as nossas ideias, sempre com muita sutileza. Como se comportar com tipos grosseiros que falam palavrões, riem alto e ficam logo íntimos numa reunião de negócios em que é importante estabelecer uma relação de cumplicidade? As reuniões de negócios, elas têm grande possibilidade de serem improdutivas por vários fatores. Mas um dos fatores determinantes para o fracasso de uma reunião é a incompetência do seu líder em pilotar os temperamentos mais exacerbados. Então, os tipos grosseiros que extrapolam no seu gestual, na sua adjetivação, no excesso de veemência ao apresentar as suas ideias, devem ser efetivamente capturados pelo líder e não deixar que permaneçam nessa conduta. A reunião é uma tomada de decisões coletiva, onde várias cabeças pensam melhor que uma. Então, o líder precisa deixar isso bem claro. Nenhum participante pode querer monopolizar a palavra, querer chamar mais atenção que os outros, querer impor ideias. Isso vai contra o princípio da reunião, que é uma tomada de decisões coletiva. Então, a conduta do líder, ela é realmente determinante para o sucesso ou fracasso desta reunião. Como fazer críticas produtivas e construtivas a um colega de trabalho ou um subordinado que se veste inadequadamente? Bem, a crítica é o que nós chamamos de campo minado das relações humanas, uma vez que ninguém gosta de receber, né? Ninguém gosta de ser criticado. Então, para a gente fazer uma crítica, a gente precisa observar que ela precisa ser sutil e precisa ser produtiva. A gente tem que atingir o objetivo pretendido e não conseguir que a pessoa se feche em copas e não queira nem cogitar daquilo que a gente está falando.
Em primeiro lugar, eu acho que a gente criticar um colega de trabalho pela sua indumentária inadequada não é um bom procedimento. O colega sendo nosso igual, né? Não havendo vínculo de subordinação entre nós. Eu acho conveniente que a chefia, que o supervisor, sim, chame essa pessoa até a sua sala e, conservando o principal requisito da crítica, que é a privacidade, converse com essa pessoa, primeiro fazendo um elogio, dizendo que essa pessoa tem qualidades como profissional, que desempenha suas tarefas muito bem, que é sempre responsável, etc. Dar primeiro ênfase ao que ela tem de bom e apontando a sua indumentária como um item a ser melhorado. Então, a crítica obedece a esses princípios da privacidade, o elogio sempre como preâmbulo, e aí apontamos aquilo que deve ser melhorado como uma situação pontual. Muito bem. A partir do momento em que o chefe aponta a indumentária como sendo um problema ainda que esta pessoa precisa melhorar, vai lhe dar sugestões, porque a crítica também, ela deve contemplar a maneira correta de fazer. Nós sempre, ao fazermos uma crítica, devemos sugerir a maneira correta. Então, esta pessoa vai dizer, eu penso que talvez se você escolhesse peças mais clássicas, de cores mais neutras, uma modelagem mais discreta, você seria mais valorizado ainda e o seu conteúdo, a sua capacidade técnica poderia ser melhor reconhecida. Então, creio que seja assim. E ao terminar também, a pessoa precisa colocar o criticado para cima, né? Deixar nele a impressão de que ele é apreciado, valorizado e que aquilo foi apenas um ponto fora da curva que foi apontado para ele. Assim, a pessoa sai da situação de crítica motivada a acertar. Agora, quando a última impressão que fica nela é a da reprimenda, ela sai sempre para baixo, ela sai sempre se considerando não tão apreciada como gostaria. Então, esse seria o princípio da crítica. Deixar sempre a impressão final de algo que valorize a pessoa. Olha, estou certo de que isso para você vai ser muito fácil, porque com a sua competência você vai dar conta disso tranquilamente. Então, a pessoa sai dali valorizada. Então, esse é o princípio fundamental da crítica. Qual a melhor maneira de lidar com o jeito escandaloso, os gestos exagerados e a voz alta do chefe? A tolerância com as más maneiras das outras pessoas, ela deve sempre pautar o nosso comportamento. Porque se nós nos detivermos em querermos mudar o nosso semelhante, nós vamos sempre sair frustrados dessa tentativa, porque não conseguimos mesmo mudar ninguém. As pessoas mudam quando querem, mudam por si mesmas. Então, fazer uma crítica ao chefe, mostrar que está avaliando mal, que está emitindo julgamentos em relação a ele, não vai ser favorável à nossa carreira. Ninguém gosta que nos julguem de forma inadequada, que não nos apreciem. Então, se você não puder externar que aprecia essa conduta, pelo menos externe uma coisa neutra. Mas você não vai ficar demonstrando que está julgando o chefe como escandaloso ou como, praticante de uma conduta inadequada. Então, a lei do não julgamento é ótima para esses casos. Você não julga e interage normalmente, sempre em bases respeitosas. A nossa conduta, ela ajuda bastante as outras pessoas a se policiarem também. É muito comum que, diante de pessoas bem educadas, até os mais grosseiros se contenham mais. A prática nos sinaliza isso,
que a nossa conduta, ela pilota a conduta de quem interage conosco. Então, alguém que extrapola no tom de voz, se conversar com você e você se mantiver num tom de voz agradável, a tendência é a pessoa também baixar o dela. Então, eu sugiro que você, ao interagir com pessoas desse tipo, que você também procure suavizar a maneira de falar, que você procure ser mais contido e a sua contenção vai levar a pessoa também a praticar a dela. Como proceder na demissão de um funcionário sem que isso cause constrangimento a ele? A questão da demissão, ela é muito delicada, porque, segundo os estudiosos, é um dos piores momentos que um ser humano pode passar, é o momento dele ser demitido. Uma vez que esse momento, ele traz num segundo uma série de sentimentos de insegurança, de medo do futuro. Enfim, é uma situação extremamente delicada. Então, a empatia, que a gente chama, a troca de lugar, se colocar no lugar do outro para fazer esse momento não ser tão doloroso, é que vai determinar se essa pessoa é realmente um líder, é um profissional que tem sentimentos, que respeita o seu semelhante. Então, é importantíssimo pensar numa maneira de falar isso suave, uma maneira de colocar a pessoa numa posição de valor mesmo, de se valorizar, de achar que é capaz. Agora, eu creio que a demissão, ela é um processo, ela não pode ser apenas um momento. Quando a gente pensa em demitir alguém, a gente deve primeiro pensar em preparar essa pessoa para essa demissão. Enfim, sugerindo caminhos, apontando busca de aprendizado para se preparar para uma nova tentativa. Então, eu acho que esse processo prévio é importante. Agora, no momento, quando a hora é chegada, né, primeiro, não fazer isso numa sexta-feira. Por quê? Porque não vai adiantar nada e a pessoa vai ter um péssimo fim de semana. Então, esperar que chegue a segunda-feira para que esse comunicado seja feito, né? Segundo lugar, eu creio que sempre procurar mostrar para a pessoa o que ela fez de bom e não, nesse momento, ficar tirando esqueletos do armário, né? Esqueletos putrefatos do armário, tirando faltas que ela tenha cometido. Enfim, já que o momento é dramático, fazê-lo o menos dramático possível, mostrando para a pessoa que ela terá todas as condições de se lançar numa nova empreitada e buscar novas chances no mercado. E, se possível, indicá-la, se o currículo dela assim justificar, se a sua atuação profissional foi boa, foi eficiente e está sendo demitido por uma circunstância, procurar indicar também para outras empresas, não é? O mau funcionário é que a gente indica para o concorrente. A pessoa que demite alguém, ela precisa se revestir também do papel que a gente chama coach, que é aquele técnico que nas equipes esportivas são os mentores dos atletas. Então, quando alguém demite alguém, é importante que forneça a essa pessoa as verdadeiras razões pelas quais ela está sendo demitida. Naquilo que ela poderia ter se esmerado mais, em quesitos em que ela talvez não tenha dado tanta importância, para que na próxima tentativa ela não cometa os mesmos erros. Imagine a seguinte situação. 2 ou 3 pessoas no escritório adoram espalhar boatos e, de vez em quando, vêm lhe contar o que os outros estão falando sobre você, além de divulgar a última sobre os colegas de trabalho. Como não se envolver nessas conversas sem criar uma saia justa? A pessoa que é bem educada,
O profissional que busca se valorizar pela discrição, pela sobriedade do seu comportamento, até mesmo pela correção, ele não deve se imiscuir em rodas de fofocas, não é? Nos tititis da rádio corredor. Mas ele deve fazer isso com muita leveza. Ele deve ter uma conduta bastante sutil. Eu sempre sugiro que, chegando e sendo convidado para participar de uma rodinha desse tipo, alegue que está com pressa, que tem um relatório urgente para entregar, que tem um telefonema importante a dar, que um cliente está aguardando uma posição, e procure sair discretamente, sem se mostrar arrogante ou excessivamente carregado no formalismo. Sempre fazer isso com bastante naturalidade. Gente, que pena, não vou poder ficar aqui conversando com vocês porque tenho algo importante para fazer, que o chefe está me cobrando. Então, vai saindo discretamente. Mas não ceder à tentação de participar das fofocas, falar de quem não está presente. Inclusive, várias pessoas já perderam os seus empregos por causa disso. Então, é melhor não arriscar para não perder uma boa oportunidade na vida. Você está em uma reunião que surgiu de última hora e, de repente, toca um telefone celular com uma musiquinha engraçada. Momento tenso, pois todos procuram identificar quem é o dono do aparelho. O pior é que o celular lhe pertence. E agora? O que dizer? Diante de uma gafe tão lamentável, desligar imediatamente, olhar para todos os presentes e pedir desculpas. Essa é a conduta recomendada. Agora, em relação ao telefone celular, marca ressaltar que é uma tecnologia que surgiu para ser nossa aliada, para nos ajudar, mas ela deve ser cercada de muito cuidado, porque o celular é algo extremamente invasivo. Então, você precisa cultivar a elegância, saber as horas em que você deve usar, que pode usar, e as horas em que você não pode, em absoluto, fazer uso dele. E a sala de reuniões é uma dessas circunstâncias em que ele deve ser desligado antes de você entrar no recinto. Outras circunstâncias em que você não deve usar o celular: em quaisquer eventos de auditórios, palestras, concertos, balés, óperas, enfim, aulas, salas de aula, cultos religiosos, enterros, velórios, nada disso você deve usar. Também em mesas de restaurante é muito deselegante, né? Você deve desligar porque durante o espaço de uma refeição você pode ficar sem falar ao telefone. O celular ele veio apenas preencher uma lacuna que antes a gente precisava localizar uma pessoa remotamente e não tínhamos essa possibilidade. Hoje o celular está aí para isso, mas não devemos fazer da tecnologia Nossa Senhora. Nós é que devemos pilotar a tecnologia e não sermos servos dela. Portanto, que o celular nunca faça você infringir a boa educação. Você pode falar na rua, você pode falar em circunstâncias, numa sala de espera de um médico, de um advogado, porém nunca na hora da consulta. Você também não deve falar no celular dentro de elevadores, porque os outros não precisam participar da sua conversa. O elevador é um recinto mínimo em que pessoas estranhas compartilham o espaço. Então, não fale ao celular dentro de elevadores. Comecei a trabalhar há pouco tempo em uma empresa. Gosto muito do meu trabalho e também do ambiente. Acontece que tem um cara que desde que eu cheguei não para de me fazer convites para sair, de dar indiretas, chega até a ser invasivo. Isso tem tirado minha paz e eu não sei como impor limite sem parecer antipática. Como devo proceder? Bem, na questão do assédio, da cantada,
daquela proposta que não cai bem, a primeira sugestão, se você ainda não tiver feito, é não passar recibo. É você tentar sair com elegância, interpreta como se fosse um elogio, faz de desentendida e evita estar a sós com a pessoa, evita situações de muita proximidade, você própria se distancia dessa pessoa, enfim, não dê muita oportunidade da coisa acontecer. Porém, se a coisa fica muito permanente, se o convite começa a se repetir com uma certa frequência, o ideal é que você tire algumas desculpas, assim, pelas quais a pessoa não tenha saída. Então você estará sempre muito ocupado, não é? Você tem compromissos à noite que você nunca pode sair, você tem aula noturna. Imaginemos, porém, que você conheceu um colega de trabalho e que essa pessoa é delicada, uma pessoa bem educada, fez o seu tipo, não é? Está havendo um interesse mútuo e você então fica sem saber como conduzir isso. Em primeiro lugar, é importante você saber que relacionamentos pessoais no local de trabalho são um pouco complicados. Por quê? Porque se tudo sair bem, se tudo correr bem, todos ficarão felizes para sempre, mas nem sempre relações amorosas terminam bem. E aí, quando terminam mal, você tem que pensar que você vai trabalhar com esta pessoa, você vai ter que vê-la todos os dias, você vai ter que interagir com ela. Será que você será capaz de superar a mágoa, superar qualquer ressentimento e passar o seu problema pessoal para um segundo plano, colocando a empresa na frente? Se você acha que não tem serenidade para isso, pense 2, 3, 15 vezes antes de ter um relacionamento pessoal na empresa. Porém, se você sentir que, ainda que termine mal, você vai conseguir ser profissional em primeiro lugar, você pode levar adiante. Eu só não recomendo que você deixe transparecer nada no ambiente de trabalho, que a relação pessoal se dê fora das paredes da empresa. Lá dentro, tudo continuará a ser como antes. Recebi a ligação de um cliente que não estava nada satisfeito com o serviço prestado pela empresa. Ele estava muito nervoso e, mesmo sabendo que ele tinha razão, fiquei indignado com sua falta de respeito. Logo nos primeiros minutos da ligação, me xingou e me ofendeu. Como reagir nestes casos? Quando alguém atende a um cliente que está mal satisfeito com a empresa, é preciso pensar que a raiva do cliente não é direcionada a você, e sim direcionada à empresa que você representa. Portanto, nunca devemos pessoalizar esta ofensa, ainda que te chamem de incompetente, de burro, de inepto, você nunca deve tomar para si quaisquer ofensas. O cliente está aborrecido com a empresa. Então você deve se posicionar de forma profissional e, além do mais, você deve perceber que o grande atleta, o grande craque, medalha de ouro do atendimento é aquele que transforma um cliente insatisfeito em garoto propaganda da empresa. Ele sai falando bem da empresa. E você deve procurar ser essa pessoa que mostra para o cliente que o problema dele terminou ali, que é você quem vai resolver. E com isso você vai captar a amizade do cliente, você vai deixá-lo mais calmo, você vai deixá-lo menos tenso. Então, por mais irado que esteja, a sua conduta simpática, a sua conduta cordata de querer resolver o problema dele, mostrando interesse, mostrando que você está empenhado em ser empresário deste cliente, vai desmontar a sua raiva.
Ele vai ficar mais calmo, ele vai falar menos tenso. Então, num primeiro momento, deixe o cliente desabafar. Deixe que ele solte a sua raiva. A tendência é a raiva baixar. No segundo momento, pergunte o nome dele. Comece a tratá-lo pelo nome. As pessoas gostam de ouvir o seu próprio nome. Então, trate pelo nome. Deixe que ele exponha de novo o problema. Você responda repetindo o que ele acabou de dizer, mostrando que você prestou atenção, que você registrou o que aconteceu. Depois, você procure identificar qual setor da empresa teria falhado com ele. Procure mapear o problema, ir atrás dos responsáveis. Diga a ele que você vai averiguar que isso não é comum na empresa. Você nunca pode dizer para um cliente aborrecido que ele é o quinto hoje que chegou com a mesma queixa, porque parece que a sua empresa se fixa na incompetência. Então, você primeiro diga que vai averiguar. Outra coisa importante é que você agradeça a contribuição dele, tendo vindo trazer uma reclamação. Através das reclamações é que a empresa melhora o seu processo, que a empresa melhora os seus produtos. Então, o cliente que vem trazer uma reclamação, ele deve ser muito valorizado, ao invés de ser rechaçado. Então, demonstre com a sua conduta também que você não vai fazer o cliente de ping-pong, que é o que mais a gente encontra nas empresas. O cliente tem que contar o problema dele 48 vezes até encontrar alguém que resolva o seu problema. Não é uma empresa séria. Então, se foi você quem atendeu, você diga a ele que o abacaxi dele termina ali, com você, porque você que vai correr atrás para solucionar. E depois que você terminar o atendimento, peça muitas desculpas e convide sempre o cliente para voltar para uma nova experiência, que eu espero dessa vez seja de completa e total qualidade e excelência. Minha equipe realizou um trabalho que, além de ter rendido bons frutos à empresa, conquistou um excelente cliente. Passado algum tempo, um representante da empresa concorrente entrou em contato comigo, oferecendo uma proposta simplesmente recusável. Como agir neste caso para que minha imagem não saia queimada na empresa onde trabalho atualmente? O convite feito por um concorrente é algo que deve ser pesado e refletido antes de nós aceitarmos. Às vezes, uma proposta que, num primeiro momento, nos pareça irrecusável, talvez não seja assim tão boa. Então, nós precisamos ter bastante cuidado para analisar. Chegando à conclusão que é um convite mesmo irrecusável, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é pensar sempre em nunca fechar as portas atrás de nós. Então, a maneira como nós saímos de uma empresa e assumimos uma outra, ela diz muito sobre o nosso valor como pessoas e como profissionais. Então, eu sugiro que você procure a sua chefia e exponha a sua situação, exponha o convite que foi feito, exponha as bases em que você está aderindo a essa proposta, porque ela é mais vantajosa para você, mas deixe sempre bem claro que o tempo que você passou nessa empresa foi um tempo muito bom e que você se coloca à disposição para ajudar no que for necessário para preparar o seu sucessor, treinando essa pessoa e fazendo uma transição muito elegante, nunca deixando na mão, deixando haver navios as pessoas que foram seus colegas, que foram seus chefes e que te apoiaram. Então, essa é a maneira correta. Um profissional, ele deve saber entrar numa empresa, num processo de seleção, colocando tudo de melhor que tem para oferecer, mas também ele deve saber sair, também com a mesma excelência com que entrou, e que atrás de si ele deixe pessoas dispostas a bem recomendá-lo.
e nunca dizer que fulano saiu e deixou para trás algo desagradável atrás de si. Então essa transição deve ser feita com todo cuidado. 10 inimigos da boa educação. Celular que não para de tocar em volume alto e com musiquinha chata, ligações e e-mails pessoais cotidianos, comer na mesa de trabalho e beber água no gargalo da garrafa, roupas exuberantes demais, amassadas ou impróprias, falar e rir alto demais, fazer parte de grupinhos de fofoca, ficar flertando e expor intimidades de namoro entre os colegas, fumar em lugares proibidos ou diante de um cliente, chegar atrasado a reuniões, não se desculpar ou agradecer quando necessário. Depois de assistir a essas várias situações, penso que você já conseguirá transitar melhor por várias situações do seu convívio. Se você achou que necessita de um aprofundamento maior, nós teremos muito prazer em recebê-lo através do site que está na tela. Também você pode ler o meu livro, Etiqueta Empresarial, Ser Bem Educado um kit básico que vai ajudá-lo a enfrentar várias situações que a gente não pôde contemplar aqui nesse vídeo. O kit básico com regrinhas, com dicas bastante sucintas, não é um livro difícil de ser lido, é um guia que até aqueles que não gostam de ler vão conseguir aproveitar. Surgiu a dificuldade, você consulta. E aí você vai conseguir sair-se muito bem de várias situações que hoje não apresentamos. Eu desejo a você um enorme sucesso na sua vida pessoal, social e profissional. E espero vê-lo em outra oportunidade. Até a próxima e muito obrigada!